Alô, meus amigos do Hamilton Antônio Oficial no YouTube e do Sala de Notícias. Eu hoje quero falar sobre o descobrimento do Brasil. Sabe, eu desde guri, na época era o primário, né? Hoje é ensino fundamental, ensino médio e tal. Na época a gente saiu do primário e fazia uma espécie de vestibular, quer dizer, longe disso, fazia um cursinho para poder fazer o exame admissional para entrar no ginásio. Então, hoje vai se ter a 8ª série para depois ir para o ensino médio. Eu sempre gostei muito de história, história do Brasil, história do mundo, história, enfim, história. Sempre tive muita facilidade para guardar datas e tenho, até hoje, muita facilidade para guardar datas. Tem uma coisa que eu não entendo, é essa falta de comemoração do descobrimento do Brasil. Brasil, hoje oficial, ele foi descoberto no ano de 1500 por Pedro Álvares Cabral e ficou como data 22 de abril do ano de 1500. Se bem que a verdadeira data do descobrimento do Brasil é 3 de maio do ano de 1500. A publicação da carta escrita por Pero Vaz de Caminha, em 1817, pelo padre Aires Casal, fez com que a data da comemoração fosse mudada para 22 de abril. Mas a data verdadeira do descobrimento do Brasil é dia 3 de maio do ano de 1500. Aí, depois do governo do Getúlio Vargas, sabe, decreto 19.488, é o número do decreto, ele fixou em 22 de abril o dia do descobrimento do Brasil e não mais em 3 de maio. E também o Getúlio Vargas acabou com o feriado, era feriado. Tá? Eu não estou falando por causa do feriado não, porque eu trabalho por conta própria, certo? Sou patrão de mim mesmo, então um pouco estou ligando para feriado. Mas é uma questão de data, uma data tão importante quanto a do descobrimento do Brasil. 3 de maio, fixado para 22 de abril, isso não importa. O que importa é que hoje não se presta nenhuma homenagem. Tá? Lembro-me que alguns anos atrás, eu trabalhava numa emissora de rádio, fazia jornalismo e comunicação, e aí no dia do descobrimento do Brasil, então 22 de abril, eu peguei o gravador e fui para a porta do colégio, na saída das crianças, enfim, da aula, eu perguntei para eles se eles sabiam que dia que era aquilo que estávamos comemorando. E responderam tudo, menos descobrimento do Brasil. É sinal, nada contra os professores não, é que naquele dia ou não teve aula de história, ou não se falou sobre o descobrimento do Brasil, na data do dia que era 22 de abril. Então eu acho assim, comemora-se a morte de Tiradentes. Muitas controvérsias com relação ao Tiradentes, porque o Tiradentes a gente sabe que ele foi preso no Rio de Janeiro comprando armas. Ele é sim um mártir da independência do Brasil, certo? E aí, como não tinha foto, não tinha nada, ele foi esquartejado. Hoje tem uma imagem assim de Tiradentes como se fosse de Jesus Cristo, assim, uma imagem física, não é verdade? Então se comemora no dia 21 de abril. Esse tem comemoração. Tem que lembrar também que no dia 21 de abril, tá, do ano de 1985, é a data da morte do Tancredo Neves, o presidente após a época da ditadura, a época do governo militar, ele foi eleito pelo Colégio de Deputados e Senadores do Congresso Nacional e morreu antes de assumir, sendo que o José Sarney assumiu. Mas, voltando ao que eu iniciei, ou seja, 22 de abril, é uma data que deve ser comemorada, sim, como se comemora o Dia da Independência, Dia da Bandeira, Dia da Proclamação da República. Afinal de contas, nós somos descobertos em 1500, dia 3 de maio ou 22 de abril, merece uma comemoração pro data digna, certo? Mesmo que os portugueses tenham vindo para cá para surrupiar as nossas coisas, porque naquela época Portugal vivia em busca de terras para formar colônias, para enriquecer, enfim. Com relação a 22 de abril, precisa que alguém no Congresso Nacional entre com uma lei para trazer de volta, não feriado, não precisa, mas comemorações do descobrimento do Brasil. Gente, um grande abraço, hein? Tchau e até a próxima.